Olá, meus lindos e minhas lindas, como é que vocês estão nessa semana? Me digam. Quero saber o que vocês acharam. Ouvi alguns comentários de que o último quiz estava difícil. Só para vocês saberem, gente, aquelas questões que estavam lá são questões de concurso, tá? Ah, professora, mas tá cobrando da gente já, a gente tá no primeiro período, já tá cobrando questões de concurso. Mas fiquem calmos, a ideia maior é sempre que vocês aprendam, que vocês treinem, tá? Não o acertar ou o errar em si. Claro que isso para alguns é muito importante, mas o mais importante é aprender, é assimilar, aprendam com os erros. Toda vez que vocês errarem uma questão, não sejam simplesmente pacíficos com relação a isso. Não, eu errei essa questão, eu quero descobrir por que eu errei, qual era a alternativa certa. Então eu vou procurar, eu vou entender, me manda uma mensagem, professor, eu errei, eu quero saber o que estava errado, por que não era desse jeito, tá? Então sempre busquem isso, porque é uma forma de aprender também, tá? Errar é uma forma de aprender, não é a melhor, mas é boa também. Eu, particularmente, tenho experiências de que quando eu erro uma coisa, depois eu nunca mais esqueço aquilo, tá? Algo que eu acerte na primeira tentativa pode ser que depois de algum tempo eu tenha esquecido, mas uma coisa que eu errei e daí me deu trabalho para ir atrás, para buscar, para saber a resposta, para querer entender, eu nunca mais vou esquecer daquilo, tá? Então vejam como uma oportunidade também. E para quem foi bem no quiz, parabéns. Vocês estão sendo cada vez mais preparados aí pro mundo que o direito vai abrir para vocês em breve, certo? Vamos lá. A gente então vem falando de direitos da pessoa natural, né? Já faz 2 semanas, né? Essa vai ser a terceira semana que a gente tá nesse assunto e ainda não vamos encerrar hoje, tá? Para depois a gente partir para pessoa jurídica. Eu tinha falado para vocês, pessoa natural tem muita coisa para a gente falar, a gente tem que ir entendendo com calma, são conceitos que precisam ficar muito bem fixados na cabeça de vocês, porque vão ser base para muita coisa que vocês vão aprender depois. Vocês vão chegar lá em direito de família, vão ter que resgatar todos esses conceitos que a gente está tendo agora, tá? Para as questões de sucessão, para as questões de personalidade que a gente vai ver hoje. Todos esses conceitos são muito importantes. Então, hoje a gente dá continuidade aqui na questão da pessoa natural, falando especificamente sobre os direitos personalíssimos. Eu sei que o nome pode ser um pouco novo para vocês, mas não é nada muito difícil. Direitos personalíssimos são os direitos da personalidade da pessoa. Então, aqueles direitos que são próprios de cada um de nós, direitos que são só meus, direitos que eu não compartilho com ninguém, direitos que eu não posso renunciar, que eu não posso abrir mão e que ninguém pode tirar de mim. Isso são direitos personalíssimos, próprios da pessoa, próprios da personalidade. Basta ter nascido com vida para que você tenha esses direitos. Inclusive, o direito à vida é um desses direitos personalíssimos. Eu não abro mão, ninguém pode decidir por mim ou não a questão da minha vida, tá? Então, direitos personalíssimos são esses direitos próprios da personalidade. Concordam que é um direito subjetivo? Lembram? A gente já estudou direito objetivo, direito subjetivo. Direito subjetivo é aquele que é próprio meu, faz parte do meu subjetivo, do que eu entendo como certo ou como errado, faz parte do que tá dentro de mim, o que eu decido. Então, esses direitos personalíssimos são direitos subjetivos, tá? E quando a gente fala de direitos subjetivos, não tem uma regra. É diferente da gente falar dos direitos objetivos, em que tudo é muito pré-determinado, tudo é muito certo. Sei lá, vamos falar de uma questão de consumidor, direito do consumidor, que está dentro do direito civil, né? Então, direito do consumidor: toda compra feita pela internet, o comprador tem direito a se arrepender até 7 dias depois. Pronto, é um número fechado, é um direito que está ali, redondinho, e eu posso decidir, eu posso, sei lá, ligar no Procon e falar assim: olha, eu quero me arrepender no 8º dia, eu quero me arrepender depois de 7. Não, não tem, o negócio está fechado. Então é um direito objetivo. Os direitos subjetivos, eles não têm essa questão tão pré-determinada, tudo escrito, tudo redondinho, tudo tipo matemática mesmo, que 2 e 2 é 4, sabe? Os direitos subjetivos, eles têm que ser analisados
analisados caso a caso. Lembra, a gente falou sobre isso também. O que quer dizer analisar caso a caso? É pegar cada caso, o juiz tem que pegar cada um e decidir em particular. Ele não vai ter uma receita pronta para aquilo, tá? Então, esses direitos de personalidade, esses direitos personalíssimos, quais são os mais comuns, mas não são os únicos, tá? Mas os mais comuns que eu coloquei aqui para vocês. Direito à vida, acabei de falar já um pouco disso com vocês. Direito à própria imagem, a minha imagem, tá? Será que vocês podem divulgar esses vídeos que eu envio para vocês? A minha imagem, vocês podem divulgar ela? Vocês podem usar a minha imagem? Ou qualquer outra pessoa pode pegar essa minha imagem e fazer alguma coisa? Então, vamos conversar sobre isso. Direito à própria imagem, direito ao nome, tá? Será que o meu nome pode ser usado por outra pessoa também? Será que, sei lá, se nascesse uma criança hoje e os pais, muito meus fãs, por algum motivo, decidem colocar o meu nome nessa criança, o meu nome completo, pré-nome, pós-nome, sobrenome, tudo, Jaqueline de Paula Raiman. Será que isso pode? Meu nome é um direito meu. Alguém pode querer mudar o meu nome? A gente vai falar disso tudo. Privacidade, tá? Eu tenho direito à minha privacidade. Será que eu posso abrir mão disso? As questões de privacidade tiveram muitas mudanças nos últimos tempos, especialmente por conta desses reality shows que a gente vê, né? Porque as pessoas, elas ali naquele determinado momento, por uma questão contratual, elas têm que assinar aquilo, elas têm que consentir com aquilo, mas elas estão abrindo mão da sua própria privacidade, algo que para o direito era inaceitável, tá? Como eu falei para vocês, uma das características desses direitos personalíssimos é que é irrevogável, eu não posso abrir mão, eu não posso simplesmente dizer assim, eu não quero mais ter direito à minha privacidade, eu não quero mais ter direito ao meu nome, não quero ter direito à minha vida, alguém que assuma a minha vida daqui para frente. Isso não tem como, tá? Mas esses realities trouxeram toda uma questão a ser pensada de que existem sim casos em que a pessoa, claro, é por um período determinado, tem regras, tem limites para aquilo, mas a pessoa, aquelas pessoas que estão ali participando, estão sim abrindo mão da sua privacidade. Então, questões a serem pensadas, como o direito está sempre evoluindo. Quer dizer, isso a gente já chegou à conclusão nas nossas primeiras aulas, né? O direito está o quê? Correndo atrás da sociedade. As demandas surgem e o direito tem que ir lá tentar suprir aquilo. Então, esses direitos de personalidade, esses direitos personalíssimos, eles estão previstos na Constituição Federal, artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais, artigo que vocês precisam conhecer. Não espera chegar na matéria direito constitucional, não espera chegar só quando vocês forem estudar detalhadamente o artigo 5º. Já vai lá dar uma olhada nele, já vai conhecer, tá? Porque são direitos seus, inclusive. São direitos que te cabem. Então, você tá aí dormindo e não foi ainda ver que direitos são esses que você tem, sem precisar fazer absolutamente nada, sem precisar cumprir nenhum pré-requisito. O simples fato de você existir hoje, de você ser uma pessoa natural, ser uma pessoa ter personalidade jurídica, pronto, você tem direito àquele rol que está elencado no artigo 5º da Constituição, então você tem que conhecer. Mas, além disso, o Código Civil também trouxe alguns desses direitos de personalidade, desses direitos personalíssimos, tá? Do artigo 11 até o artigo 21, que tá no fim do nosso material. Então, você pode ir olhar lá no site do Planalto, mas você pode ver aqui no fim do nosso material, porque eu também coloquei eles todos aqui para vocês, tá? Então, estão ali. Falei para vocês já que esses direitos personalíssimos são direitos subjetivos, fazem parte de mim, estão dentro de mim já, eu já nasço com esses direitos. E por conta disso, gente, é nesse momento que a gente fala de dano moral, tá? Então, vamos lá, vamos diferenciar. Eu tenho um carro, se alguém bate no meu carro, concordam comigo que isso gera para mim um direito de que essa pessoa me indenize? Isto é dano material, porque foi algo material meu que foi danificado e essa pessoa tem que me indenizar porque foi ela que causou aquele prejuízo. E esse prejuízo, ele é
fácil da gente monetarizar, é fácil da gente dizer quanto custa. Vai ter que fazer 3 orçamentos, vai levar em 3 oficinas diferentes e vai pegar o preço ali e dizer, precisa de R$ 2.000 para consertar, precisa de R$ 1.000 para consertar. E esse é o valor da indenização por dano material que essa pessoa vai ter que me pagar. Mas e se nesse mesmo acidente, porventura eu me machucar e tiver um corte no meu rosto e eu ficar com uma cicatriz por conta desse acidente? E agora, isto é um dano material? Tem como dizer quanto vale o meu rosto? Quanto vale uma cicatriz no meu rosto? Por isso é dano moral. Concordam que isso faz parte da minha imagem? Lembra que eu falei para vocês? Um dos direitos de personalidade é a minha imagem. Não só a minha imagem física, a minha aparência física mesmo, o meu corpo, mas também a minha imagem para que ninguém me difame, sei lá, faça memes usando coisas indevidas, tá? Isso tudo faz parte desse direito de imagem. Então concordam comigo que a partir do momento que essa pessoa ela me causou uma lesão, a gente não tem um preço fixo, não tem uma tabela. Quanto vale um corte no rosto? Quanto vale perder uma mão? A gente já conversou sobre isso em sala, né? Então isto é dano moral. Então os danos morais eles precisam ser analisados caso a caso. Não tem como o juiz estabelecer. E por mais que ele tentasse usar, por exemplo, analogia, ele vai pegar um outro caso de uma outra pessoa, numa situação muito parecida, que sofreu um acidente também e também ficou com uma cicatriz no rosto. Pronto, agora a gente já tem como balizar então, porque 2 pessoas sofreram um acidente e ficaram com uma cicatriz no rosto. Então, quanto que o juiz deu de indenização naquele caso? R$ 5.000? Então o caso da professora também, R$ 5.000, pronto, acabou-se. Mas aí, não é assim que funciona também, gente. Por isso que danos morais é um negócio tão subjetivo, que tem que analisar caso a caso. Porque vamos pensar o seguinte, eu sou uma professora, eu tenho uma imagem pública, então uma cicatriz pode me trazer prejuízos, ok? Mas compara se a pessoa que tivesse sofrido o mesmo acidente fosse uma modelo. Opa, a coisa mudou completamente de figura. Agora, uma cicatriz que pode ser exatamente igual à minha, concordam que vai trazer para ela prejuízos muito maiores do que os meus, porque ela vive da própria imagem. Eu posso continuar dando aula com a minha cicatriz? Eu posso continuar. Vai me trazer talvez um desconforto? Vai trazer. Mas e a modelo? Ela vai perder contratos, ela pode entrar numa depressão, ela pode ter problemas profundos psicológicos por conta do que aconteceu. Não temos dúvida disso, o prejuízo dela é muito maior. Então, danos morais precisam ser analisados caso a caso. Por isso é importante a gente entender esses direitos personalíssimos para conseguir até mensurar, tá? Para conseguir determinar quanto vale cada dano moral. Beleza? Então, assim, em regra, como a gente está falando de direitos personalíssimos, direitos que são próprios de cada pessoa, em regra, só a própria pessoa é que pode exigir esses direitos, tá? Exigir que ninguém danifique, né, difame a minha imagem, exigir que ninguém use o meu corpo de forma indevida, exigir qualquer um desses direitos de personalidade são próprios de cada pessoa. Então, em regra, só a própria pessoa é que pode pleitear esses direitos. Pleitear quer dizer exigir, tá? Fazer com que esses direitos se cumpram. Mas vamos pensar numa situação que fosse a seguinte. Vamos pensar assim, que uma pessoa tivesse sendo acusada de um crime muito grave, assim. Vamos pensar numa coisa, um estupro, tá? Que é completamente rechaçado pela nossa sociedade. Então, essa pessoa ela está sendo acusada de estupro e ela acaba falecendo. Não sei o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa com ela e no decorrer desse processo essa pessoa falece, tá? E depois fica comprovado que ela não era a culpada daquilo, aquela pessoa não tinha cometido aquele crime, não era ele, tá? E aí o delegado ou o juiz liga para a família e fala, saiu a sentença aí. Não é bem assim que acontece, né? Primeiro que quem vai ficar sabendo é o advogado.
Mas enfim, fala com a família, ó, desculpa aí, não era ele, tá tudo bem, tudo beleza, ele já morreu mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. Se fosse alguém da tua família, se fosse teu pai nessa situação, se fosse teu marido, você ia deixar passar? Você ia deixar quieto? Ou você ia brigar pelo direito ao nome dessa pessoa, à imagem dessa pessoa, tá? Então, em regra, só a própria pessoa pode pleitear esses direitos personalíssimos. Porém, se esta pessoa estiver morta, outro pode fazer no lugar dela, sim. O cônjuge, né? Marido, esposa, marido ou mulher, ou algum parente até quarto grau de parentesco, tá? Então, fosse meu pai, fosse meu tio, eu ia correr atrás de fazer com que o direito à imagem dele fosse limpo, digamos assim, né? Que ele pudesse, então agora já partiu, mas ainda assim manter o nome dele íntegro, manter a imagem, porque a imagem era um direito personalíssimo que ele tinha. Ele não tá mais aqui, mas outra pessoa pode agora pleitear. Entenderam bem isso? Então, em regra, por ser um direito próprio de cada um de nós, só a própria pessoa pode ir a juízo, pode brigar por esse direito, brigar, tá? Mas se a pessoa morreu, tá? E pós-morte a gente tem condições de brigar por esse direito de personalidade dessa pessoa, aí pode. Quem pode? O cônjuge ou um parente até quarto grau, tá? Beleza? Isso é importante. Porque mesmo Porque dependendo da literatura que vocês pegam, vai dizer assim: os direitos de personalidade iniciam quando a pessoa nasce e encerram quando ela morre. Então, tá errado, tá, gente? Isso tá errado. Porque mesmo depois que a pessoa morre, outro pode entrar, pode ir a juízo para pleitear ainda esses direitos de personalidade dessa pessoa. Então, dizer que um direito personalíssimo inicia com a vida, ok. Finaliza com a morte, não. Mesmo pós-morte, a gente pode pleitear os direitos personalíssimos de alguém, sim. Tá? Isso aqui eu já falei para vocês, certo? Então vamos falar de alguns deles. Vamos começar com a imagem da pessoa. Então, para que haja divulgação, gente, da imagem de uma pessoa, sempre precisa ter autorização. Essa é a regra, tá? Só que o que acontece? A mídia se tornou muito comum, a mídia se tornou muito avançada. Imagina se durante uma reportagem, o repórter está na rua gravando, falando, e tem pessoas passando atrás dele, e depois que ele termina a gravação dele aqui, ele tivesse que correr atrás de todo mundo que apareceu em algum momento passando atrás dele para pedir uma autorização, dizendo: olha, tua imagem vai aparecer no jornal, assina aqui para mim que você concorda, né? Seria inviável. Então, o direito à imagem, ele, em regra, precisa de autorização, a menos que não gere nenhum prejuízo para esta pessoa. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês. É só uma reportagem, tá? Ninguém... o exemplo que eu dei para vocês é o repórter aqui falando e as pessoas passando atrás. Mas vamos supor que a gente estivesse fazendo uma reportagem falando sobre terminais de ônibus. E aí a câmera ficasse focando e várias pessoas estão passando por dentro desse terminal de ônibus. Concordam que o foco da reportagem não é nenhuma daquelas pessoas. Então, há prejuízo para essas pessoas que apareceram? Pode ser que haja, tá? Para uma pessoa ou outra, sei lá, eu sou uma testemunha de um crime e tô num programa de proteção à testemunha, tá? Então eu tô morando em outra cidade, longe, para que ninguém me encontre porque eu estou sob proteção. E de repente a minha imagem passa nesse jornal, eu dentro desse terminal, e fala: é o terminal tal da cidade tal e foi filmado em tal dia. Concordam que agora eu posso ser encontrada? Então, opa, agora eu posso ter tido um prejuízo. De novo, perceberam o quanto isso é subjetivo? O quanto isso é de cada um? Não tem como eu dizer para vocês: gente, não prejudica ninguém. Pode prejudicar alguém, sim. E esta pessoa que se sentiu prejudicada pode ir a juízo para pleitear uma indenização por danos materiais ou morais. Morais, pelo que aconteceu, porque a imagem dela foi divulgada sem a autorização dela, sem o consentimento dela, e isso trouxe sim prejuízo. Agora, vamos pensar que eu só passei ali,
E não tem nenhuma dessas situações, só que eu não gostei. Eu só não gostei. Sei lá, meu namorado não sabia que eu estava naquele terminal naquele dia e por isso eu não gostei de ter aparecido na imagem do jornal. Então eu vou entrar com uma ação contra o jornal para ser indenizada por danos morais porque a minha imagem apareceu. Gente, concorda comigo que não tem prejuízo aqui, tá? Então, por isso, de novo, não existe regra fechada. Tem que ser analisado caso a caso. O juiz tem que pegar a pessoa dizendo, eu não queria que meu namorado soubesse que eu estava naquele terminal naquele dia, e a pessoa dizendo, eu sou uma testemunha protegida num programa de proteção à testemunha e agora sabem em que cidade eu estou, eu vou ter que me mudar de novo. O juiz vai analisar e vai falar, aqui houve prejuízo, aqui não houve, tá? Então não tem regra fechada. Mas ninguém pode divulgar a imagem de outra pessoa de forma deliberada, sem autorização, a menos que isso não traga prejuízo nenhum, como em matérias jornalísticas. E existem casos em que a gente sim diz que essa pessoa perdeu esse direito assim à imagem, que seria, por exemplo, um caso de um procurado pela justiça, tá? Então, a imagem dele está sendo divulgada sem autorização dele. Isso vai trazer prejuízo para ele? Com certeza, e a ideia é essa, né? É que alguém denuncie, alguém diga onde ele está. Então, se a gente for analisar de forma seca, a gente diria, opa, cumpriu os requisitos que a gente acabou de falar. A imagem foi divulgada na TV sem autorização, TV, jornal, sei lá, colado no poste, um cartaz de procura-se. A imagem foi divulgada sem autorização e isso traz prejuízos para ele sim. Então esse foragido, daí ele é encontrado, né? Foi pego por conta disso. Será que ele pode pleitear danos morais pelo que aconteceu? Não, porque agora a gente está falando de uma pessoa que teve, pelo menos por um período de tempo da sua vida, esse direito à imagem suspenso, né? Porque ele cometeu um crime e ele precisa ser encontrado para pagar por isso, certo? Então, esse seria um caso aqui que a gente diz que a pessoa perdeu esse direito à imagem. Vamos falar sobre o direito ao próprio corpo e depois a gente vai falar sobre o nome, tá? Então, vamos falar do corpo aqui, que não é muito longo, e depois eu faço outro vídeo para a gente falar do nome. Direito ao próprio corpo é um pouco polêmico, gente, tá? Traz implicações, traz polêmicas aqui, tanto no campo jurídico, ético, religioso. Vocês com certeza já ouviram casos de médicos que se colocam em situação de preciso fazer um transplante, preciso fazer uma transfusão de sangue, mas por questões religiosas essa pessoa não permite, a religião dessa pessoa não permite que ela faça uma transfusão de sangue e aí o médico fica naquela situação sem saber, ele fez um juramento, ele disse que ele precisa salvar vidas, mas aquela vida está dizendo não faça a transfusão porque eu não aceito. Então traz aqui questões da TCC, da monografia, da discussão no STF, essas questões relacionadas ao próprio corpo da pessoa, porque em regra nós temos direito sobre o nosso próprio corpo e ninguém pode nos tolir esse direito, ninguém pode tocar, fazer algo com o nosso próprio corpo sem o nosso consentimento, certo? Então, traz todas essas discussões. O ordenamento jurídico brasileiro aceita doação, tá? Então, vamos falar sobre doação. O ordenamento jurídico brasileiro aceita doação pós-morte. Quais são as regras? A pessoa tem que ter deixado avisado que ela consentia com aquilo, que ela autorizava que o corpo dela fosse, que os órgãos fossem doados ou o corpo todo. Dá para doar o corpo todo? Dá para pesquisa, né? Eu posso deixar avisado a minha família ou deixar por escrito num documento idôneo, um documento oficial, que eu quero que o meu corpo seja doado para pesquisa. Isso pode acontecer também, tá? Então, quais são as regras? A pessoa tem que deixar avisado. Se for menor de idade, que não podia ela responder por ela mesma, daí a família, tá? A família pode autorizar a doação pós-morte, beleza? Vamos lá, o que mais que eu coloquei aqui para vocês? Mas e se a pessoa estiver viva? Então, a gente já sabe, pode doar órgãos e o corpo todo pós-morte? Pode. Isso já está decidido há muito tempo. Mas enquanto eu ainda estou viva, será que eu posso fazer doação? Vou doar meu rim, vou doar meu coração, vou doar a pele.
doar sangue, medula óssea, e aí, como é que fica? A gente tem uma lei de 1997 e eu quero ler aqui com vocês só o artigo 9º, alguns parágrafos aqui, porque fica muito claro essa questão de doação enquanto a pessoa ainda está viva. Tá no material com vocês aí, vocês podem acompanhar. Diz assim, ó, é permitida a pessoa juridicamente capaz, a gente já estudou capacidades, a gente já sabe quem é o capaz, quem é o relativamente incapaz e quem é o incapaz, tá? Então, a pessoa que tem capacidade, ela pode dispor gratuitamente de, isso para pessoas vivas, tá, gente? Ela pode dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplante. Vamos parar aqui antes da gente continuar. Pode cobrar? Pode. Posso falar assim, vou te doar meu rim por 100 mil reais. Não pode, tá? Isso é mercado negro, isso é deep web, é lá que há esse comércio de órgãos que é completamente ilegal aqui no Brasil, tá, gente? É inaceitável. Então, primeira regra, é gratuito. Se eu quiser doar um órgão meu, parte de um órgão meu, parte de tecido meu, tem que ser de forma gratuita. Aí o artigo continua, para quem? Para o cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau. Então, eu posso querer doar meu rim para tia da prima da minha mãe? Não. É um grau de parentesco que a lei não aceita. Ou é cônjuge, porque cônjuge não é parente, né? Mas tem uma afinidade. Ou é para o cônjuge ou é para um parente até 4º grau só. Inclusive na forma do parágrafo 4º, que daí o parágrafo 4º está mais para baixo, eu coloquei aqui para vocês, vai falar sobre a necessidade de autorização por escrito, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada essa em relação à medula óssea. Então, a regra diz, eu só posso doar, enquanto eu ainda estou viva, para o meu cônjuge ou para um parente consanguíneo até o 4º grau. Qual é a exceção? Eu posso doar para uma outra pessoa que não seja nessa situação, desde que tenha autorização judicial, tá? Então, se eu quiser doar para quem que era mesmo? Era a prima da tia, da minha mãe, não lembro mais. Para aquela pessoa lá longe, ou se eu quero doar para o vizinho, porque eu sei que ele está com problema de saúde, tem que ter autorização judicial. Tá? Então vai ter que ter todo um processo judicial e o juiz autorizando esse procedimento. Por quê? Para investigar se eu não estou vendendo, se não existe um interesse escuso por trás dessa suposta doação, tá? E excluído medula óssea. Então, tudo que a gente falou aqui não vale para medula óssea. Medula óssea a gente doa sem nem saber para quem, não precisa ser parente e vida que segue, porque é algo que não nos prejudica. E sangue, a mesma coisa, tá? Parágrafos 1º e 2º estão vetados. O parágrafo 4º já comentei com vocês que vai falar sobre a necessidade de autorização por escrito, então vamos só ver o parágrafo 3º que diz assim: só é permitida a doação referida no artigo quando se trata de órgãos duplos. Ou seja, posso doar meu coração? Não posso. Por quê? Porque eu não tenho outro para viver, tá? Então só pode fazer essa doação intervivos nessas situações que a gente acabou de passar, quando é um órgão duplo. Rim, beleza. Fígado, beleza. Pulmão, não sei se existe transplante de pulmão, mas eu poderia doar? Poderia. Tudo que for duplo, uma córnea, beleza. Só para os que forem duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo, cuja retirada não impeça a sobrevivência. Então, pele. Pele é uma coisa só, né? É um órgão só que a gente tem no nosso corpo. Então, não dá para dizer que é duplo, mas me impede de continuar vivendo se eu tirar uma parte da minha pele? Não, então poderia, tá? Então, ou tem que ser órgão duplo, ou tem que ser algo que não vai me impedir de continuar vivendo depois, como é o caso de doação de sangue, como é o caso de doação de medula óssea, tá? Eu posso doar e continuar a minha vida feliz, sem nenhum prejuízo médico, né, de saúde, beleza? Agora, para a gente encerrar esse assunto, eu quero falar sobre nome com vocês, mas vamos fazer em outro vídeo porque tem muita coisa legal aqui pra gente conversar. Você já pensou em trocar de nome? Alguma vez teu nome já te incomodou? Ou você conhece alguém, já, sei lá, adolescente costuma ter esses rompantes, né? Briga com o pai e com a mãe e fala, eu vou trocar meu nome, eu não quero mais o seu nome. Será que isso pode?
Você chega um cliente no teu escritório dizendo que quer trocar de nome, você diz o que para ele? Você diz que ele pode ou que ele não pode? Vou contar para vocês quando que pode, quando que não pode, beleza? A gente já fala sobre isso.